Você caiu nesse vídeo aqui porque você estava pesquisando quais são os melhores jogos de Pokémon lançados para o Nintendo Switch, não é mesmo? Então tá, você caiu no vídeo certo porque eu vou te mostrar em ordem de lançamento quais foram os jogos lançados para esse cara aqui e quais deles são legais e quais que não são. Obviamente que isso é um vídeo opinativo, tá bom? Então pode ser que um jogo que eu goste você pode não gostar e beleza, mano, vida que segue porque é assim mesmo que as coisas são. Se você não concordar com alguma coisa que eu falar aqui, você põe aí nos comentários a sua opinião que eu super respeito e a gente troca uma ideia, tá bom? Então vamos lá, rapaziada, eu sou o Marcel, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E o primeiro jogo que eu já quero falar pra vocês aqui sem enrolação é um jogo de Pokémon que foi lançado, o primeiro jogo de Pokémon que foi lançado pro Nintendo Switch, na verdade, e assim, é um jogo bem diferente de tudo que eu já tinha visto de Pokémon, cara, mas eu vou te dizer, cara, os gráficos são lindos e o jogo é muito legal. Ele é nada mais, nada menos do que Pokémon Tournament DX. Esse jogo basicamente é um jogo do Tekken, só que com Pokémon. Originalmente lançado pra Wii U, cara, o Pokémon Tournament ele foi lançado pro Nintendo Switch no dia 22 de setembro de 2017. E ele foi feito, obviamente, pela Bandai Namco, que é a própria detentora de Tekken, né? A empresa que produz o Tekken e fez essa mistura de elementos de gameplay entre Tekken e, obviamente, você controlando os Pokémon. A jogabilidade de Pokémon Tournament é semelhante demais à franquia Tekken, então se você gosta de um bom jogo de luta e principalmente de Tekken, você vai gostar muito desse jogo. Ele tem bastante lutadores jogáveis, ou no caso Pokémons jogáveis, e eles beiram ali, se não me engano, 20, 21 Pokémons diferentes, entre eles, mano, os mais queridos ali, Lucario, Pikachu, tem também o Charizard, tem, cara, Mewtwo, Suicune, tem o Darkrai, tem o Garchomp e muitos outros. Obviamente, eu particularmente gosto muito do Gengar, tanto nesse jogo como em todos, né, mano, o Gengar é um dos meus Pokémon favoritos, se não o meu favorito, e ele está no roster, no meio de toda essa pancadaria, e a gameplay dele é muito legal. Cada Pokémon tem um especial diferente que ativa uma cutscene que é a coisa mais linda. Então eu recomendo sim, se você gosta aí de um jogo de luta e gosta bastante de Pokémon, eu não vejo motivo nenhum a não ser o bolso, né? Porque geralmente os jogos são caros, mas enfim, tirando esse problema do bolso, eu não vejo motivo nenhum para você não dar uma chance de testar. E vai uma dica para você que tá a fim de testar ele. Esse jogo ele tem demo disponível na eShop, então para você, se caso você pense em comprar, vai lá, entra na eShop, baixa a demo, testa o jogo, joga, vê se você gosta antes de comprar, tá bom? Deixar uma dica pra vocês aqui também, que aqueles jogos que estiverem disponíveis na Amazon, eu vou deixar o link na descrição pra você poder comprar diretamente por lá e receber aí na sua casa sem perigo nenhum, poder parcelar a sua compra e tudo mais. Então, dá uma olhada aí na descrição se tem links da Amazon pra esses jogos que eu vou falar aqui. Beleza? Vamos lá, o segundo jogo lançado para o Nintendo Switch da franquia Pokémon é um jogo bem diferentão, cara, bem estranho. Você já pensou num Pokémon de Minecraft? Pokémon Quest foi o segundo jogo lançado para Nintendo Switch. Ele foi lançado no dia 30 de maio de 2018. E ele é tipo um spin-off de ação e aventura. Ele é desenvolvido pela própria Game Freak, que é a empresa que cuida da linha principal de Pokémon, e ele foi publicado também pela própria Pokémon Company. E pouco tempo depois ele também saiu para os celulares com Android e iOS, ou seja, ele não é um jogo preso ao sistema do Nintendo Switch, ele é um jogo gratuito que você pode baixar a qualquer momento e testar. O jogo se passa na região de Kanto e tem como principal jogabilidade construir uma base para atrair outros Pokémons para a equipe. Para você explorar a ilha, você pode recrutar até 3 Pokémon. Então tem toda a parte da batalha, onde você tem que esperar uma barrinha encher para executar os ataques. Também tem aquela parada do Pokémon, dos elementos, né? O Pokémon de água levar vantagem contra o Pokémon do fogo, aquela coisa clássica da franquia também está presente. Também tem no acampamento, você pode cozinhar para os Pokémons, fazer umas comidas diferentes, subir o level dos bichinhos. É um jogo gratuito, é um jogo interessante, mas é um jogo que aparentemente, mano, morreu. Já não tem mais nada de conteúdo, eu nunca mais escutei falar, também nunca mais joguei, também não sei mais nem se tem alguém jogando. Deixa aí nos comentários se você gosta, se você joga ainda esse jogo, ou se você jogou no lançamento, pra galera que tá pensando em entrar a jogar agora, saber se ainda tem gente jogando ou não. Mas como é um jogo gratuito, acho que não custa nada, você dá uma chance, entra lá na eShop ou no seu próprio celular, faz o download e vê se você gosta desse Pokémon Quest. Porque, manos, depois de Pokémon Quest, aí a coisa ficou
relativamente séria. Por que relativamente séria? Porque veio um jogo, vamos dizer assim, ó, da linha principal de Pokémon, mas ele é uma reimaginação e você já sabe de qual jogo que eu estou falando. Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. São jogos excelentes, são jogos lindos. Cara, eu até arrisco dizer, porque tipo assim, depois de jogar todos os outros Pokémons, os novos, eu voltei a jogar um pouquinho Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu e arrisco até dizer que é o jogo mais bonito de Pokémon lançado para o Nintendo Switch, graficamente falando. Ele é muito, muito lindo. Eu gosto bastante da visão meio que isométrica, do jeito que você vai estar vendo aí na tela que eu estou colocando o vídeo para vocês. Os Pokémon andando entre a grama, então você consegue ver qual o Pokémon antes de capturar e tudo mais. Isso a gente já vê nos outros, mas você pode ver que ele tem um gráfico muito bonito. Ele é uma reimaginação de Pokémon Yellow. Lembra do Pokémon Yellow do Game Boy? Sim, ele é uma reimaginação. É como se fosse, não é uma continuação, mas tem muita coisa que acontece lá naquele Pokémon, com algumas adições na história bem legais, tá bom? Eu super recomendo. A única falha pra mim nesse jogo, cara, obviamente que não é o gráfico, como eu acabei de falar, é na parte de captura dos Pokémons, que esse é um jogo que foi lançado para introduzir a galera de Pokémon GO para a linha principal de Pokémon nos consoles. Então, o método de captura é basicamente o mesmo de Pokémon GO, é somente tacar a bolinha, somente tacar a Pokébola e tentar capturar. Eu não acho legal, eu gosto de ter a batalha antes com o Pokémon, enfraquecer o Pokémon para depois poder capturá-lo. Mas, mesmo assim, isso não tira o brilho do jogo, que é, sim, muito bom, é um jogo fantástico na minha opinião. Eu adoro a região de Kanto, é a região que eu mais gosto, e cara, eu pirei quando esse jogo saiu. E tem mais um detalhe, ele dá pra jogar de 2 pessoas. Então, tipo, a gente jogava eu, minha filha e tal, um ajudando o outro na captura, na batalha. E era muito legal, muito divertido, eu super recomendo. Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu foram lançados em 16 de novembro de 2018, antes da 8ª geração de Pokémon. E é o próximo jogo da lista, Pokémon Sword and Pokémon Shield. Esse é um jogo, vamos dizer assim, a partir daí... Cara, até difícil falar isso, mas a partir daí a coisa começou a ficar séria e ao mesmo tempo os jogos começaram a se envolver em várias, mas não uma, não duas, não três, mas várias polêmicas. Pokémon Sword and Shield foram lançados em 15 de novembro de 2019 e junto com eles a Game Freak e a Pokémon Company decidiram implementar ali um beta teste de área aberta, um beta teste de mundo aberto na saga Pokémon, na linha principal de Pokémon. O que eles fizeram foi implementar a Wild Area, que era ali a área selvagem, onde os Pokémon iam estar andando por lá e você poderia explorar, conseguir itens e capturar Pokémon diferentes, Pokémon mais forte e tudo mais, vê-los em seu habitat natural e tudo mais. Mas acontece que, infelizmente, a Wild Area é uma das áreas mais feias do jogo. É sim, ela é ridiculamente feia. Um popinho de árvore na sua cara ali a todo momento, é grama que some e aparece, Pokémon que some e aparece, tem bastante erro técnico, mas isso pra mim, na minha opinião, também não desmerece o jogo. Como eu fiz uma lista dos 10 melhores jogos de Nintendo Switch, e na minha opinião ele está presente. Foi um jogo que eu joguei muito, eu gostei pra caramba, e eles também introduziram a dinâmica, a nova mecânica Dynamax, né, onde os Pokémon eles ficam gigantes. Muita gente não gosta dessa mecânica, eu particularmente eu gosto, eu prefiro ela muito mais do que os Z-Moves. Eu não gosto dos Z-Moves, eu não acho legal o seu treinador fazendo os movimentos de Flashman, Giban, Jiraiya e Power Rangers e aí se unir com o Pokémon e dar um golpe. Eu particularmente não curto não, tá? Tem muita gente que gosta. Pra mim até, eu vou até falar aqui pra vocês no vídeo, ele não é do Nintendo Switch, mas pra mim Pokémon Sun and Moon não são os melhores Pokémons feitos, sabe? Eu não gosto, eu não curti. Mas, enfim, mesmo assim, joguei até o final, zerei, porque como um bom fã de Pokémon, a gente não consegue ficar longe, né? Mas voltando aqui a Sword and Shield, eles introduziram essa Wild Area e essa nova mecânica do Dynamax, tendo tanto Dynamax como o Gigantamax. O Pokémon ele somente fica maior, né, e tem os seus boosts de ataque, HP e tudo mais, e no outro ele até muda de forma, e esses que mudam de forma são bem legais, inclusive Blastoise e Bulbasauro tiveram aí as suas versões com esse modelo de Gigantamax que troca a sua forma e elas são bem bonitas, eu recomendo você dar uma olhada assim. Se você gosta de Pokémon, a geração 8
ela é muito boa, cara. Eu gosto bastante. Gosto do estilo gráfico desenhado. Eu acho que combina muito bem com a série. E você, gostou de Pokémon Sword and Shield? Deixa aí nos comentários pra mim saber. Bom, depois disso daí a gente teve um jogo spin-off da série, cara, que eu particularmente não gosto muito não. Eu, sei lá, não encarnei. Eu acho até bonitinho o estilo de desenho, o estilo meio pintado, meio... Eu acho bonito. Mas não é assim, nossa senhora, como é bonito, entendeu? Mas é legal, é legal. Só que assim, eu particularmente não curto esse tipo de jogo. É um jogo onde você joga com os Pokémon em si, tá? Você vai controlar um Charmander, um Pikachu, um Bulbasauro e por aí vai. E a história se desenrola dentro do próprio jogo, obviamente, mas tem ali uma ideia onde um jogador começa como um humano que se transformou em um Pokémon. E como eu falei, pode ser um Bulbasauro, um Charmander, um Squirtle, um Pikachu. Tem muitos outros Pokémon que pode ser, inclusive Totodile, Cyndaquil e tudo mais. O jogador começa como é determinado por um teste de personalidade, que daí vai sair qual Pokémon que ele vai ser, entendeu? Você vai fazer um testezinho lá e o jogo vai pré-determinar um Pokémon, falar, olha, pelo teste, pelas suas respostas, você é esse Pokémon. E aí o seu jogador, seu humano, se transforma nesse Pokémon e você entra aí em toda essa área do jogo. Como você tá vendo aí, cara, é um jogo bem pintadinho, o estilo gráfico dele, né, um jogo bem pintadinho e tudo mais. Outro detalhe que é importante mencionar pra vocês é que Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, ele é um remake de Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team and Rescue Team. E ele também tem uma demo para você testar na eShop. Então, se acaso você ficou curioso pelo vídeo que você viu aí e quer saber mais informações, eu até nem sei muito o que falar dele, porque eu não joguei muito, porque eu não encarnei. Mas, enfim, ele tem uma demo gratuita, você pode entrar lá na eShop, baixar e testar o jogo gratuitamente. Ainda em 2020, a gente tem mais um jogo de Pokémon que foi lançado aí pro Nintendo Switch e mais um spin-off da série. Esse também foi lançado para os celulares, então você pode jogá-lo tanto no Nintendo Switch como no seu celular com Android ou iOS. E eu tô falando de Pokémon Café Mix. Pokémon Café Mix é um jogo de quebra-cabeça desenvolvido pela Genius Sonority e publicado pela Nintendo e Pokémon Company. Como eu falei anteriormente, foi lançado para Nintendo Switch, Android e iOS. O jogo foi lançado dia 23 de junho de 2020 na América do Norte e dia 24 de junho de 2020 no Japão, Europa e Austrália. No jogo, você e uma Eevee são proprietários de um café Pokémon, onde eles vêm, pedem comida, bebidas relacionadas, obviamente, ao mundo de Pokémon, e a cada pedido o jogador se engaja em um quebra-cabeça para fazer os itens. Nesses quebra-cabeças, o jogador precisa limpar os ícones de Pokémon na tela, ligando-os como um anel. O objetivo é coletar o suficiente de um determinado item conforme exibido na lista do cliente. Alguns quebra-cabeças podem envolver a eliminação de objetos de chaves extras, assim como tipo tem uns cubinhos de gelo, uns marshmallow, algumas coisinhas assim. Eu joguei pouco, não joguei muito, não é muito meu estilo de jogo, mas novamente é um jogo gratuito e de repente vai que você curte esse tipo de jogo, você não vai pagar nada se você não quiser, porque olha, ele é cheio de microtransação como a maioria dos jogos gratuitos, não é mesmo? Um detalhe que vale a pena ser mencionado aqui também é que se você baixá-lo no Nintendo Switch, ele não funciona em modo dock, tá bom? Você tem que jogar ele em modo portátil aqui no videogame da Nintendo. E aí então o ano de 2020 parou por aí, e aí tivemos o ano de 2021, onde obviamente também tivemos mais um jogo da franquia Pokémon, e dessa vez, mano, é um clássico, o retorno de um clássico que muita gente queria, muita gente jogou assim como eu no Nintendo 64, e manos, apesar de sua promissa parecer idiota, parecer muito besta, puta, o jogo é muito legal, cara, é muito bom mesmo, com gráficos maravilhosos, e assim, mano, a grosso modo, o jogo se propõe a ser uma coisa e ele realmente é essa coisa. E eu tô falando, mano, do Pokémon Snap. É isso mesmo, Pokémon Snap, mano. Ele foi lançado pro Nintendo Switch no dia 30 de abril de 2001. E os jogadores viajam para a região de Lental, usando um hovercraft on-rail. É como se fosse um carrinho, vamos dizer assim, você tá num trem, tá ligado? Em cima dos trilhos e você não pode ir para lugar nenhum, mas você consegue virar 360 em torno do seu eixo, ter uma visão do que está acontecendo ao seu redor. E ao seu redor, você está ali em ambientes que eles são vividos por Pokémon, e você consegue ver os Pokémons de fato em sua vida selvagem.
que é muito legal. E conforme você vai tirando as fotos e vai aumentando o seu nível e vai respondendo aos pedidos do professor e tudo mais, você vai aumentando esse nível dessa rota, e essa rota vai acontecendo coisas diferentes, aparecendo Pokémon diferentes. Você tem que fazer, de repente, em algum momento, você tem que fazer uma determinada ação para que aconteça algo diferente. E é bacana, cara, porque tipo assim, os Pokémon eles estão vivendo ali no seu habitat natural. São vários biomas diferentes, tem selva, e tem a selva de dia, tem a selva à noite, tem Pokémon que só aparece de dia, tem Pokémon que só aparece à noite. Depois também tem, cara, tem fundo do mar, tem praia, tem vulcão, tem deserto, então tem muito bioma diferente e cada um com as suas peculiaridades, cara. É um jogo bem bonito mesmo. Cada foto que o jogador tira é avaliado pelo professor no final da missão, valendo numa escala de 1 a 4 estrelas. E aí depois tem as escalas dessa estrela também, né? Bronze, prata, ouro, tem a diamante e por aí vai. E essa pontuação ela é determinada pelo que o Pokémon tá fazendo na foto. Então, de repente, se você tirar uma foto do Pokémon parado normal, é uma coisa. Se você conseguir interagir com esse Pokémon e tirar uma foto dele usando um movimento, ou fazendo alguma outra coisa, ou uma expressão facial diferente, essa foto, possivelmente, ela vai ter aí uma pontuação maior, e você pode ir tirando e completando o seu álbum com isso. É um jogo bem interessante, é um jogo bem diferente do usual, do que a gente está bem acostumado aí, tanto da série Pokémon como qualquer outra, é um on-rails mesmo, é bem diferente, cara, e eu super recomendo você dar uma olhada em reviews aí no YouTube também, que é um jogo bem gostoso de jogar, é um jogo bem relaxante. Me diz aí o que é que você achou de Pokémon Snap, se você jogou ou não, ou pensa jogar, e se você jogou, o que é que você achou. Porque agora, galera, a gente tá na hora de ir pro próximo, e o próximo Pokémon é um sucesso absoluto. Mas antes de eu falar, eu tenho que pedir pra você, né? Deixa o like aí, mano. Ajuda o canal aí a continuar crescendo, deixando o seu like, compartilhando o vídeo com os amigos, se inscrevendo se você tá chegando agora e tá gostando do vídeo, tá bom? Então clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações. Se você quiser me ajudar ainda mais também, você pode usar os meus links de afiliado para comprar qualquer coisa na Amazon. Tudo que você for comprar lá tem um link geral pra Amazon aí. Se você for comprar um sabonete lá, compra usando meu link que você também me ajuda a continuar trazendo vídeos aqui pra vocês, tá bom? Porque o próximo jogo de Pokémon lançado aqui pro nosso suitão, mano, é um sucesso absoluto. É um jogo muito legal, porque eu tô falando agora de um jogo que tem campeonato, que tem time, que tem estratégia, que tem muito Pokémon chegando e chegando sempre, cara. É um jogo que tá sendo sempre atualizado, sempre com conteúdo novo e, obviamente, ele é um jogo gratuito, um dos melhores jogos gratuitos do Nintendo Switch, mas pelo fato dele ser gratuito, ele também tem bastante microtransações. Essas microtransações, elas não influenciam na gameplay, é somente na estética, e as estéticas também são bem legais. Eu tô falando aqui, galera, é de Pokémon Unite. Pokémon Unite foi lançado no dia 21 de julho de 2021 para o Nintendo Switch e dia 22 de setembro também de 2021 para celulares com Android e iOS. Pokémon Unite é um jogo de arena, de batalha multijogador online com partidas que consistem em 2 equipes de 5 jogadores para cada lado. O mapa de jogo é dividido em 2 metades com vários pontos de controle cada. Os jogadores marcam pontos para a sua equipe derrotando os Pokémon selvagens, que são controlados por inteligência artificial, e obviamente catando as bolinhas. E aí quando você mata esses Pokémon, eles derrubam ali umas Pokébolas, é como se você tivesse capturado eles. Mas, por exemplo, você mata um level 5 lá, ele caiu 5 bolinhas, você tem 5 pontos. E aí você tem que ir até um determinado lugar do cenário, onde tem uma argola, e você deposita essas 5 ou mais que você tiver, essas Pokébolas dentro dessa argola. Ao final da partida, quem tiver mais pontuações feitas, eles vencem. Mas, obviamente, é muito mais que isso, porque tem como você pegar mais Pokébola, tem alguns momentos do jogo que você pega tipo um dobro de Pokébola, então aumenta a chance do time virar ou você acabar virando contra outro time, e obviamente também tem a parte PVP, né? Que a hora que você mata um Pokémon que é controlado por um inimigo da vida real, por um outro jogador, ele também vai derrubar as bolas que ele estava segurando, né? Então, tipo, você atrapalha o outro time também, então tem toda uma parada ali bem League of Legends, só que totalmente ambientada em Pokémon. Recomendo fortemente você dar uma olhada nesse jogo. Como eu falei, é um jogo gratuito, então você não vai pagar nada para dar uma olhada e ver se você gosta. O único adendo que eu tenho que te dar aqui, cara, cuidado.
muito cuidado com esse jogo, porque ele vicia. Então, ainda em 2021, para ser mais preciso, no dia 19 de novembro de 2021, a Pokémon Company e a Game Freak e a Nintendo decidem lançar aí uns remakes de Pokémon Diamond and Pearl. Nem sei se é assim a pronúncia de Pearl, mas enfim, vamos lá. Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl foram lançados pro Nintendo Switch no dia 19 de novembro de 2021. Após o anúncio, os fãs ficaram divididos sobre o estilo de arte chibi, tá ligado? Que é o pequenininho, eles mantiveram aí Ele é um remake, mas eles mantiveram a escala 1:1, adicionando algumas coisas. Então, tipo, a gente tem um remake bem do jeito que o jogo era antigamente. Isso dividiu bastante a galera. Tem gente que preferiria que ele fosse mais nos moldes ali de Sword and Shield, e tem gente que preferiu mais esse estilo chibi. É um jogo que dividiu bastante a fanbase, mano. Muita gente gostou e muita gente odiou. Eu fico ali no meio. É um jogo muito bom, mas não é dos meus preferidos. Principalmente porque quando eles adicionaram as mecânicas do Pokémon Te Seguir, que é uma coisa que todos os Pokémon deveriam ter, né? Todos eles deveriam ter, e nem todos têm. Mas quando eles adicionaram essas mecânicas, eles esqueceram de um detalhe crucial, é que cada Pokémon tem o seu tamanho, né? Então, de repente, você tira ali um Onix, cara, que é gigante, e ele fica aparecendo uma minhoquinha atrás de você. Muita gente não gostou disso. Por outro lado, eles adicionaram bastante coisas legais, inclusive o Underground, que é basicamente todo o mapa subterrâneo de Sinnoh, onde você caça presentes e aí você consegue também caçar umas estátuas. Essas estátuas, elas têm as normais e as estátuas Shine, e aí colecionando isso daí e colocando elas na sua base, você aumenta a tipagem que pode aparecer. Por exemplo, se você colocar bastante estátua na sua base de Pokémons tipo planta, você vai aumentar o spawn de tipo planta em determinado lugar, onde vai poder aparecer alguns Pokémons raros de tipo planta e tudo mais. É um jogo muito, muito bacana, mano. Inclusive a IGN deu uma nota 8 de 10 para ele, se eu não me engano, 8, 7, mas se eu não me engano foi nota 8, ou seja, ele é um jogo bom sim, em seu aspecto técnico, ele é bem, não tem muito bugs e tudo mais, eu gostei, mas eu não sei, cara, você sabe que eu também fico dividido com esse negócio do Chibi, cara. Eu gostei, acho bonitinho pra caramba, mas eu não sei se eu preferiria do estilo Sword and Shield, ou do estilo Let's Go, ou o próprio Chibi. Mas uma coisa eu tenho certeza, a parte do Pokémon andando atrás sendo pequenininho, isso ficou bem zoado. Deixa aí pra mim nos comentários se você jogou Brilliant Diamond Shining Pearl e o que você achou, porque eu vou parar de enrolar, cara, e já vou aqui pro próximo Pokémon lançado pro Nintendo Switch, que é simplesmente um dos meus jogos Pokémon favorito de todos os tempos. Ele é um dos melhores jogos de Pokémon de todos os tempos. Por quê? Um time secundário da Game Freak teve a coragem, finalmente, de dar aquilo que os fãs sempre pediram. Eu tô falando aqui, galera, de Pokémon Legend Arceus. Esse jogo é um RPG de ação e apresenta um cenário de mundo semi-aberto. Vamos dizer semi-aberto porque, assim, tem algumas regiões, quando você entra nessa região, aí ela é um mundo aberto, tá? Você não pode ir de uma região a outra sem loading, sem nada, totalmente mundo aberto. Ela é um mundo semi-aberto, se é que você entende o que eu quero dizer. A história também acontece na região de Sinnoh, mas muito antes dos eventos de Pokémon Diamond and Pearl. O objetivo desse jogo é fantástico, na verdade, assim, ele é um jogo das antigas, assim, tipo, a pré-história dos Pokémon, quando os humanos começaram as suas primeiras interações com os Pokémon. Então, tipo, tem a primeira Pokébola inventada, você tinha que catalogar os monstrinhos, é um negócio totalmente diferente, mas, assim, o tipo de captura, cara, é algo incrível, é algo que não tem precedentes na série, na franquia principal de Pokémon. Você tá vendo o Pokémon lá, você joga a Pokébola e captura o monstro. Você viu um Pokémon, você joga a sua Pokébola com o Pokémon lá e já inicia uma batalha, sem texto, sem nada. E outra, as animações de batalhas são incríveis. Eu não sei como que essa... Quer dizer, eu sei, né? Tipo assim, ele estava sendo desenvolvido em paralelo junto com Sword and Shield. Então eu espero que no próximo Pokémon, muita coisa desse Pokémon Legend Arceus seja introduzida na próxima geração de Pokémon, porque ele é excelente, as animações de batalha são lindas, dá realmente aquela sensação de impacto, e elas são muito melhores do que qualquer outro Pokémon. E ele não foi desenvolvido pelo time principal de Pokémon, e olha só, o time principal de Pokémon, fica atento, porque os caras te deram aulas, os caras
imitaram. Tem alguns defeitos? Tem, cara. Ó, claro, né? Os jogos da Game Freak é difícil, né? São difíceis. Mas é um dos melhores jogos Pokémon já lançados, sem sombra de dúvidas. Se você, assim como eu, sempre sonhou em ter um jogo de mundo aberto, onde tem uma mecânica de captura totalmente diferente, divertidíssima e deliciosa de jogar, Pokémon Legend Arceus é o melhor para você. Dá uma olhada no jogo, dá uma olhada no vídeo, se você gostar, cara, não perca tempo, vai fundo de cabeça porque vale muito a pena. E outro detalhe, tá? Pokémon Legend Arceus, ele foi lançado no começo do ano, totalmente diferente dos outros jogos da série. Foi lançado dia 22 de janeiro de 2022. Pô, Marcel, mas 2022? 2022 não é o mesmo ano de Scarlet and Violet? Pois é, é sim. Em 2022, para ser mais preciso, no dia 18 de novembro de 2022, Nintendo, Pokémon Company e Game Freak trazem aí ao mundo Pokémon Scarlet and Violet. Esse sim é um dos jogos mais controversos que se tem da franquia principal Pokémon. Por quê? Porque é um jogo que ele chegou ao mercado totalmente cagado. Totalmente cheio de problemas técnicos. É frame rate caindo, slowdowns no jogo toda hora, pop-ups toda hora na sua frente, seja grama, Pokémon, árvore, o que quer que seja. As montanhas com texturas coladas em Ctrl+C, Ctrl+V. Uma total bagunça, uma total e incrível bagunça. Eu não sei, cara, o que aconteceu, eu sei. Na verdade, eu ia falar que não sei, mas eu sei, cara. Pouco tempo de desenvolvimento, eu já falei disso aqui no canal. O que resultou esse Pokémon ser o que é, tecnicamente falando, foi o pouco tempo de desenvolvimento que a equipe teve. Obviamente a gente conhece que a Game Freak ela não é aquela empresa lembrada por tirar leite de pedra, como eu também já falei aqui, mas com certeza esse é o fator principal e é o maior defeito de Pokémon Scarlet and Violet. Pouco tempo para se produzir. Porém, por outro lado, mesmo durante esse pouco tempo que tivemos sim muitas adições incríveis, adições muito bem-vindas. E entre elas, a gente tem agora finalmente um Pokémon de mundo aberto, onde você tem um mapa totalmente aberto e você pode ir para onde quiser. Temos também 3 campanhas, a história principal, como de todo Pokémon, de se pegar, batalhar nos ginásios, conseguir as insígnias e tudo mais. Temos o Path of Titans, que é uma outra parte, para mim, a cereja do bolo, porque a história em que esse Path of Titans te leva, ela é muito legal, ela é muito boa. O personagem que participa dela e a conclusão de tudo e a motivação, para mim, são sensacionais, eu adorei. E também temos ali aí a parte da equipe, tipo a equipe Rocket. Não tem a equipe Rocket no jogo, mas tem a outra equipe, e essa outra equipe também, ela tem as bases delas ali, e aí você tem que ir de base em base e destronar ali os chefes dessas regiões, e o nome dessa equipe é Team Star. Mas enfim, cara, ele mantém muita coisa das antigas e traz muita coisa nova, porém, infelizmente o jogo ele é bastante prejudicado por sua performance no Nintendo Switch, ele é bastante prejudicado pela má execução e pelo pouco tempo de desenvolvimento. Tem bastante gente que não consegue jogar o jogo do jeito que está, ou do jeito que estava, mas é na verdade do jeito que tá, porque a Pokémon Company veio a público, se desculpou e tudo mais, falou que ia tentar melhorar o possível e, mano, ficou por isso mesmo. Eu, infelizmente, já não tenho mais esperança alguma de que vão consertar, não pelo menos no Nintendo Switch, pode ser que consertem, mas talvez no sucessor do Nintendo Switch, se tiver um pouco mais de performance, eu acredito que o jogo vá rodar melhor. Mas, dito isso, dentre todos os seus problemas, ainda assim, pra mim, esse é um dos melhores jogos Pokémon já feitos também, mano. Também, como eu já falei, tem uma história muito legal, você pode decidir entre qual das 3 você quer fazer primeiro, você não tem que seguir uma ordem exatamente correta, e não existe uma ordem correta pra você fazer, e também tem aí as adições das Tera Raid Battles, que são bem legais. A mecânica de Terastalize, ela é bem legal. Eu não gosto das coisas que ficam na cabeça dos Pokémon, eu já falei isso daqui também, eu acho ridículo. O Pokémon do tipo voador ficar com um balãozinho, o Pokémon do tipo fantasma ficar com um fantasminha na cabeça. Mano, isso pra mim é desnecessário, mas a mecânica em si, ela é muito boa, principalmente pro jogo competitivo, onde você tem um Pokémon de tipo água e ele Terastalize para um tipo fogo. Mano, isso muda completamente, né, o tipo da batalha, isso muda completamente o destino da batalha e ficou bem legal. Pra mim, Pokémon Scarlet and Violet é sim um dos melhores Pokémon já feito pro Nintendo Switch,
apesar dos pesares. A torcida que fica aqui é para que a Pokémon Company e a Game Freak aprendam com esses erros, o que, mano, eu não sei, eu acho meio difícil, mas enfim. A gente torce muito para que isso aconteça, porque logo mais vai chegar aí as DLCs desses jogos e a gente já viu, pelo que já foi mostrado, que continua exatamente a mesma coisa, nada mudou. Então a gente fica na torcida para que numa próxima geração ou no próximo jogo esse tipo de coisa não venha acontecer e a gente tenha aí um Pokémon com uma qualidade superior, mas muito superior a Scarlet and Violet. Esses são todos os jogos da linha Pokémon que foram lançados para o Nintendo Switch desde 2017 até agora, Pokémon Scarlet and Violet, que foi lançado aí em 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e me ajudar comprando qualquer coisa na Amazon, usando os links de afiliados aí embaixo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!